Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao curso Bíblia em Destaque. E nós estamos falando a respeito da confiabilidade histórica da Escritura. E já falamos até aqui sobre análise ou então teste bibliográfico para analisarmos a confiabilidade de um texto antigo. Falamos também a respeito do teste das evidências internas. E agora vamos trabalhar aqui as evidências externas. Na aula passada, ou pelo menos na unidade 2 desta aula, falamos sobre como as evidências internas nos ajudam a perceber que de fato o testemunho narrado na Escritura é verdadeiro, particularmente aqui focado nos Evangelhos. Focamos principalmente nas testemunhas oculares, os discípulos, e mostramos o quanto pregar algo como eles pregaram, ensinar como eles ensinaram, escrever o que eles escreveram, sendo mentira, não faria sentido, porque eles morreram por aquela mentira que eles estavam contando ali, se fosse mentira. E eles só morreram por aquilo porque eles acreditavam que era algo muito verdadeiro. Isso é tão interessante que a ressurreição de Jesus, por exemplo, é uma das coisas que eles mais pregaram, e é aquilo que lhes deu coragem para poderem testemunhar a respeito da pessoa de Jesus, depois desse testemunho da ressurreição de Jesus. Falamos também que, se fosse mentira, por que morrer por uma mentira que eu mesmo criei? Faz muito pouco sentido. Também falamos do quanto, se fosse mentira, fosse uma história criada, eles não poderiam se colocar ali eles mesmos com uma série de coisas vergonhosas a respeito deles, como Pedro, como Tomé, Judas, os demais apóstolos que fugiram de Jesus diante da prisão dele e outras coisas mais. Também falamos ainda que as diferenças, abordagens que aparentemente podem ser contraditórias para alguns críticos, que não tem muito a ver com a ênfase, e que mostra que não houve uma reunião para criar uma história aparentemente coerente para poder então ser aceita. Eles estavam apenas narrando o mesmo fato em perspectiva diferente. E o mais importante eles estão narrando um fato. Todos eles dizem que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto praticamente aos céus e deixou a sua igreja. Portanto, esse é um ponto crucial. Algo que talvez eu não tenha falado, eu posso falar aqui, é que se eles estivessem mentindo, diz a Escritura que muitos daqueles povos também ouviram e viram a respeito de Jesus. Eles então poderiam desmentir se estivessem mentindo nos relatos deles. Mas não desmentiram, por quê? Porque de fato era verdadeiro, tinha veracidade. Agora, nesta aula, nós vamos trabalhar a respeito das evidências externas. O que seria evidência externa? É o teste que se propõe a analisar se existem outras fontes externas além daquele texto que estamos analisando, digamos, além da Bíblia. Nós temos algum documento que confirma de fato os relatos bíblicos, digamos, que com a sua exatidão. Digamos, em outras palavras, nós temos outras fontes que existem além daquilo que é o texto ou a literatura que estamos analisando, que podem então nos dar testemunho, que pode então falar da credibilidade, da autenticidade do texto que temos em mãos? E a resposta é sim, nós temos muitos. Talvez podemos começar aqui com Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é conhecido por alguns como o pai da história da igreja, porque depois do texto de Lucas, Atos dos Apóstolos, que é o texto histórico, uma narrativa, Eusébio escreveu o primeiro livro de história da igreja. Eu tenho esse livro em casa, tenho ele pessoalmente, mas também tenho ele incluso em outro material. Mas como não estou em casa, estou no escritório, então não pude trazê-lo aqui para mostrar a vocês esse livro belo de história da igreja de Eusébio, que é datado ali por volta do século IV, 325 depois de Cristo, alguma coisa assim. E Eusébio, o que ele faz? Eusébio preserva na sua história eclesiástica, ele preserva
manuscritos de líderes importantes, por exemplo, do cristianismo. Exemplos como o texto de Papias, que foi um bispo de Hierápolis, isso em 130 no ano domini, dos quais, por exemplo, muito claramente Papias recebeu do ancião, que seria ali o apóstolo João. O ancião também costumava dizer o seguinte, digamos, Papias está dizendo sobre o ancião, que seria João. Papias foi discípulo de João, o apóstolo João. O que Papias disse sobre João? O ancião costumava dizer o seguinte, Marcos, tendo sido intérprete de Pedro, escreveu fielmente tudo o que ele, Pedro, mencionava, fossem palavras ou obras de Cristo. Todavia, não se fez em ordem cronológica, pois não esteve ouvindo pessoalmente o Senhor, nem o esteve acompanhando. Mas, mais tarde, conforme eu já disse, ele acompanhou Pedro, o qual adaptou os seus ensinos conforme as necessidades, não como se estivesse elaborando uma compilação das palavras do Senhor. Dessa forma, então, Marcos não cometeu qualquer erro, tendo assim escrito algumas coisas à medida que ele quem Pedro, as mencionava, pois ele prestava toda atenção a isso, a fim de não omitir qualquer coisa que ouvisse, nem incluir qualquer afirmação falsa no que registrava. Isso é o quê? Papias falando do que João o apóstolo falou para ele a respeito do que? Do testemunho dos escritos de Marcos, que é conhecido por muitos como Memória de Pedro. Portanto, inclusive os evangelhos todos são chamados por Irineu de Lyon, Agostinho Mártir, como a Memória dos Apóstolos. Isso é o que? É uma testemunha externa, é uma evidência externa que estão falando o que é um manuscrito que nós temos aqui de quem? De Papias, falando a respeito da veracidade dos textos, por exemplo, de Marcos. Temos também Irineu, que é bispo de Lyon, que foi aluno de Policarpo, que foi um bispo de Esmirna, que foi morto, foi martirizado em 56 depois de Cristo. Tendo sido cristão por 186 anos, esse é quem? Esse é o bispo Policarpo, que foi discípulo também de João. Digamos, Policarpo foi discípulo de João também, do apóstolo João. O que Irineu de fato escreveu? Que foi aluno do Policarpo, que foi aluno discípulo de João. Veja, Irineu, discípulo de Policarpo, e Policarpo, discípulo do apóstolo João. O que Irineu escreveu? Escreveu o seguinte: tão firme é a barra sobre a qual os evangelhos repousam, que os próprios hereges dão testemunho a favor desses livros. E, tomando-os por base, cada um deles se esforça por estabelecer suas próprias doutrinas particulares. Digamos, Irineu, nessa mesma obra, naquela época já estava refutando, por exemplo, a ideia de outros evangelhos perdidos, porque, como eu falei na aula, no começo desta aula, eles tinham ali os famosos evangelhos apócrifos, ou ainda alguns textos pseudepígrafos, né? Que também levam o nome, por exemplo, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Maria, Evangelho e outros de Tiago, mas são evangelhos apócrifos. E Irineu, bispo de Lyon, já estava refutando esses textos. O que Irineu então vai mostrar? Vai mostrar que eles tinham já 4 evangelhos aceitos. Ele vai dizer, pois, assim como existem os 4 cantos do mundo onde vivemos e 4 ventos universais, e assim como a igreja se encontra dispersa por toda a terra, e o evangelho é a coluna e o alicerce da igreja e o sopro da vida, de igual maneira natural que o evangelho tenha 4 colunas. Digamos, Deus, entre aspas, nos deu-nos o evangelho em forma quadrupla, forma que se mantém coesa por meio de um só Espírito. Óbvio, está aqui a falar a respeito do que? Está aqui a falar dos 4 evangelhos, mostrando essa confiabilidade desses relatos dos evangelhos. Mas também temos Clemente de Roma. Clemente de Roma viveu ali aproximadamente em 95 depois de Cristo, isso ainda ali no 1º século, né? Clemente de Roma vai escrever uma carta à igreja em Corinto,
para apaziguar constantes controvérsias. Eu tenho inclusive um livro conhecido como Pais Apostólicos. Os pais apostólicos são aqueles pais que foram discípulos dos apóstolos e até escritos de pessoas que viveram no primeiro século e também foram discípulos dos apóstolos. E estes Clemente de Roma, Policarpo, são todos autores que trabalham muito isso e são bem referentes, são ali bem próximos dos apóstolos, né? E quem está familiarizado com a epístola de Paulo aos Coríntios sabe que a igreja daquele local sempre foi um pouquinho problemática, né? E o que vai acontecer? Há, por exemplo, a hipótese de que esse mesmo Clemente seja o citado da epístola aos Filipenses 4:3. Nessa carta, qual carta? Aos Coríntios, Clemente faz muitas referências às várias passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, confirmando os recentes ensinamentos de Jesus, por exemplo. Outro nome também é Inácio de Antioquia, que também menciona. Também poderemos ter aqui o grande Policarpo, que foi bispo de Antioquia, Inácio foi bispo de Antioquia, que também faz várias citações de vários livros do Novo Testamento. E Policarpo, que foi bispo de Esmirna, que foi morto, que veio ali de 70 a talvez 156, também faz muitas citações bíblicas no seu texto ali. Portanto, podemos dizer que existem diversos autores do período da patrística. Patrística vai ali do final do século I até século VI para os protestantes e até o século XVIII ali para os católicos romanos. Então tem tantos nomes que citam o quê? O texto da Escritura, como quem? Com a Epístola de Barnabé, cerca do ano 70 depois de Cristo. Temos ainda outros textos como o Pastor de Hermas, de Tassiano, Clemente de Alexandria, Tertuliano e tantos outros nomes que vão citar como Hipólito, como Marcião, que era inclusive um herege, e tantos outros nomes que vão mencionar o que? Os textos da Escritura, que vão mostrar sua seriedade, sua veracidade, o quanto eles confirmam aqueles textos ali como sendo textos verdadeiros, narrando histórias verdadeiras. Então nós podemos dizer que externamente nós temos muitas evidências textuais, sim, textos que existem, que citam, que mencionam, que trabalham o texto bíblico e podem mostrar o quanto temos muitas evidências externas que mencionam ali o texto do Novo Testamento e, portanto, podemos ter, como cristãos, tranquilidade para confiar que o texto da Escritura é um texto confiável, porque também passa pelo teste da evidência externa. E se nós fizermos comparação entre as evidências externas com relação à Escritura, comparando com outros textos também antigos, aí então podemos dizer que os textos antigos vão perder muito. Por quê? Porque nenhum outro texto antigo talvez seja tão referenciado, tem tantas outras referências externas como tem o nosso texto ou como tem a Escritura. E em textos muito próximos dela. Um dos textos, por exemplo, que é muito referenciado é o texto de as Ilíadas de Homero, é muito citado, é muito mencionado. Outros textos e livros que também são muito mencionados são outros textos mais no contexto da Grécia, mas é interessante que nenhum deles talvez tenha a dimensão de citações e referências como temos a Bíblia. Só na patrística, o que a Bíblia é citada é muita coisa. Inclusive, nós, se não tivéssemos nenhum manuscrito, se não tivéssemos nenhuma cópia do Novo Testamento,
só as citações que se fazem dos textos bíblicos do Novo Testamento na patrística, poderíamos refazer o Novo Testamento, de tanto que é citado. Ok? Então, externamente também é tranquilo quanto às evidências externas da Escritura Sagrada. Ficamos por aqui. Deus abençoe e um abraço.